Radar Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para, junto comigo, Fernando Morato, dar uma olhadinha agora no poeta. Que poeta? O nosso querido, adorado, amado, vitaminado Manuel Bandeira. Um poeta, individualmente, vamos ter que admitir, muito feio, coitadinho, certo? Ele não era exatamente um modelo de beleza, nem quando jovem, nem quando velho. Mas é um poeta que desde muito cedo se preocupou com a criação de uma autoimagem, a criação de um personagem. Se a gente abrir o primeiro livro do Manuel Bandeira, temos um primeiro poema, Desencanto, que diz o seguinte: eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. A autodescrição aqui, o autorretrato aqui, é de uma pessoa melancólica, de uma pessoa com tanta melancolia que vai passar essa melancolia para o leitor. É quase como aquele poema proeminal do Camões, que fala que eu cantarei de amor tão docemente por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. O poeta se descreve, tanto no Manuel Bandeira quanto aqui no Camões, como alguém que vai gerar um sentimento no seu leitor. Agora vai gerar um sentimento por quê? Porque ele vive aquilo que ele escreve. O mesmo primeiro livro, Cinza das Horas, antecede esse primeiro poema, Desencanto, com uma epígrafe, que na verdade foi escrita pelo próprio Manuel Bandeira. Não é como a epígrafe tradicional, um texto tirado de algum outro autor que sugere a inspiração, a relação, a metalinguagem. É uma auto-inspiração, que começa dizendo o seguinte: sou bem-nascido, menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veja, mesmo a partir da ideia de uma felicidade pretérita, de uma felicidade ancestral, o que marca é a tristeza, o destino que fez de mim o que quis. E é exatamente isso que aparece num dos objetos mais fantásticos de audiovisual da cultura brasileira, que é o curta-metragem O Poeta do Castelo, do Joaquim Pedro Andrade, feito em 1959, quando Manuel Bandeira já tinha 71 anos. É um filme que procura mostrar o dia a dia do Manuel Bandeira, no apartamento dele, no ambiente, na vizinhança, mas que ao mesmo tempo faz uma legitimação muito rigorosa da autoimagem desse poeta criada ao longo dos anos. O vídeo mostra cenas do dia a dia, mas apresenta também o Manuel Bandeira recitando alguns poemas. Recitando o poema Testamento, em que ele se autodescreve, recitando o poema Belo Belo, recitando o poema Vou Embora para Pazárgada. Por outro lado, tem um monte de poemas que estão subrepticiamente representados nas imagens do filme. O filme se abre com o poeta andando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Na verdade, animando uma fotografia que tinha sido publicada na revista O Cruzeiro e que remete a esse universo do Manuel Bandeira. Ele vai em direção a uma padaria, compra o seu pão matinal, o seu leite, dá uma tossidinha, lembrando a autoimagem do poeta doente, que aparece no pneumotórax, e tem o olhar
desse Manuel Bandeira vasculhando o entorno, que na verdade daí é vasculhado pela câmera. A câmera assume o olhar do Manuel Bandeira e mostra o entorno, que na verdade não é muito diferente do emblemático Poema do Beco, publicado no livro Estrela da Manhã, que é um dos marcos do modernismo brasileiro. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Esse beco que aparece aqui no olhar do Manuel Bandeira mimetizado pela câmera é a síntese dessa sensibilidade que olha para as coisas pequenas do dia a dia. Aquilo que o Davi Arrigucci nomeou Humildade, Paixão e Morte, num livro fundamental sobre a poesia do Manuel Bandeira. A humildade, o olhar que se prende sobre as coisas do cotidiano. Ao voltar para o seu próprio apartamento, essas mesmas coisas do cotidiano são flagradas num misto de documentário, de registro do dia a dia desse Manuel Bandeira, mas de construção desse personagem. Porque não vamos esquecer que essa imagem construída aí no apartamento do Manuel Bandeira é muito semelhante à imagem construída pelo próprio Manuel Bandeira num outro poema emblemático do final de sua carreira, o poema Só pra Jaime o Vale. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi o cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Esse humildemente pensando do poeta na cama, depois de ter feito o seu próprio café da manhã, servido numa xícara protegida por uma cúpula de cristal, é a materialização visual daquilo que já estava insinuado nos poemas. O Joaquim Pedro Andrade faz uma releitura muito inteligente daquilo que já estava sugerido na obra do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira não fez esse filme de maneira absolutamente ingênua, se deixando flagrar, como eu já tinha chamado a atenção. Ele dá uma tossidinha estratégica à porta da padaria para reforçar a sua condição de doente. E alguns anos mais tarde, o próprio Joaquim Pedro Andrade reconheceu isso num artigo no Diário de Notícias. Há 6 anos atrás, cercado de refletores, cabos, trilhos e uma equipe de filmagem que se mexia nervosamente em seu pequeno apartamento, Manuel Bandeira descobriu que era um bom ator. Um bom ator. Um bom ator de quê? De si mesmo. E na verdade ele não descobriu coisa nenhuma, ele revelou para as câmeras, porque ele já era um bom ator, ele já era um criador de personagem, um criador do seu próprio personagem, aquele personagem do poema Belo Belo, aquele personagem do poema Testamento, que são recitados neste curta-metragem, mas um poeta consciente da sua condição, porque ao final do filme o que aparece é ele andando no centro do Rio ao som da leitura de Vou-me embora para Passárgada. Não é por acaso que a cena mostra o Manuel Bandeira andando em direção à Academia Brasileira de Letras. Ele, já acadêmico, reconhecido pela academia como um dos grandes poetas brasileiros, está fazendo o quê? Está, nesse final, contradizendo um pouco a sua condição de poeta só da humildade e reafirmando
a condição de universalidade e de oficialidade de ser um poeta que é amigo do rei, sim. Nessa pazágara, nessa academia, nesse filme, nessa abstração em que, muito semelhante ao que o Horácio tinha dito no século I a.C., há um monumento mais durável do que o bronze, que é a minha poesia, que é a minha imagem através da poesia. E agora também a imagem através da minha própria imagem, que não é a minha imagem, mas é a minha imagem num jogo de espelhos, num Mizanabim, que é genialmente orquestrado por essa outra grande sensibilidade da cultura brasileira, que é o Joaquim Pedro Andrade.